Efe Ameller, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está aqui com a gente. Quem está aqui tem o privilégio, eu vou botar em primeira pessoa, porque tem muita gente escondendo o rosto aí. A gente está começando o livro de Shoftim, Juízes, o Midrash, e vamos falar um pouco sobre esses grandes homens que conduziram o povo de Israel por anos até a chegada do rei Shaul Ameller. E tem uma situação aqui que o Midrash já interpela. Enquanto Bnei Israel ouviam Hashem, havia paz e sossego em sua terra. Mas assim que começaram a servir os ídolos, caíram nas mãos do inimigo. Hashem, sendo sempre o mestre misericordioso dos judeus, enviou-lhes ajuda em face ao desastre. 12 grandes shoftim, juízes, vocês vão já se familiarizando com os termos em hebraico. Shoftim, juízes, lideraram Bnei Israel, o primeiro dos quais foi o justo Otoniel. Eud e Shamgar o seguiram. Depois vem ela, a grande profetisa Débora. Como mulher juíza, ela liderou a nação. Para ela, Hashem realizou muitos milagres para trazer a salvação. Depois vieram Gidon, Itolá, Yair, e Iftar, Ivtsam, Elom, Avdon e Shimshon, o Sansão. Enfim, qual a lição que eles ensinaram aos judeus? Somente se você mantiver a Torá, haverá paz nas terras de Israel. Vamos fazer um resumão do que aconteceu antes. Antes de Josué morrer, ele conquistou a maior parte das terras de Canaã. Então, ele dividiu toda a terra entre as Shevet, as tribos. Ele incluiu na divisão mesmo os lugares que ainda não estavam nas mãos dos judeus. Após a morte de Yoshua, os judeus ainda tinham que conquistar as partes que permaneciam sobre a posse dos cananim. Nem todos eles entraram em guerra, nem todos os judeus entraram em guerra. Em vez disso, cada tribo, cada shevet, se preparava separadamente para conquistar aqueles pedaços de terra que ainda estavam nas mãos dos cananim e estariam em sua porção. Agora o Midrash faz uma pergunta para a gente. Por que todas as 12 tribos de Israel não entraram em guerra juntas? Exatamente como haviam feito no tempo de Yoshua? A resposta ela é bem racional, digamos assim. É possível que Bnei Israel estivessem cansados de ir à batalha. E muitas guerras no tempo de Yoshua haviam durado. As guerras duraram 7 anos. Depois levou mais 7 anos até que as terras de Israel fossem divididas entre as tribos. Ou seja, finalmente eles já estavam assentados e, lógico, que eles não estavam a fim de deixar a família deles para voltar a expulsar aquelas nações que ainda não tinham posses das terras de Israel. As principais guerras foram vencidas, não era mais necessário entrar em guerra contra um grande exército. Por quê? Porque já estava praticamente todo mundo estabelecido. Portanto, os judeus preferiram que cada shevet, cada tribo, lutasse por sua conta própria. A questão era, quem deveria ser a primeira tribo a lutar contra as cidades dos cananim em sua parte da terra? Eu acho que vocês já devem imaginar quem seria essa tribo. Alguém se arrisca?
Qual tribo? Tempo. Ah, boa, Lucas. A tribo de Eudá, exatamente. Tribo de Judá. Bnei Eu ia Israel, falar, mas fiquei quieto. Bnei Israel pensaram, é muito importante vencermos a primeira batalha. Caso contrário, os cananinhos acharão que Hashem não está mais conosco, porque Yoshua morreu. Então, todos eles se levantarão contra nós. Já não temos o mérito do nosso grande líder, Yoshua, para vencer a guerra. Também não temos o Zehut, mérito, de todas as 13 tribos lutando juntas, já que qual Shevet deve entrar em guerra primeiro? Portanto, cada tribo irá lutar separadamente. Devemos escolher cuidadosamente qual tribo vai para frente de batalha. Vai dar a cara a tapa, digamos assim. Então, gente, os judeus decidiram fazer uma pergunta a Hashem, daquela velha maneira, através do Kohen Gadol, que usava o Roshem, Ispat, que é o peitoral, e escondido nas dobras do peitoral estava o Urim Vetumim, que é o santo nome de Hashem. Isso fazia com que as letras do Roshem se iluminassem em resposta a qualquer pergunta importante que o Kohen Gadol fizesse. Ou seja, o Kohen Gadol perguntou ao Urim Vetumim qual Shevet, qual tribo deveria lutar primeiro. Lógico, a resposta de Hashem foi que a tribo de Eudá seja a primeira. Ela irá liderar sua tribo para a vitória. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é, vocês sabem por que Hashem escolheu a tribo de Eudá, a Shevet Eudá? Alguém sabe? Além de todas essas que a gente falou, queria ser uma resposta bem prática, bem fácil. Por quê? Hashem escolheu Shevet Yehudá, a tribo de Judá. Não? Ninguém se arrisca? Vamos lá, vamos lá. Tempo. Passar aí a vez? Beleza, olha só. Quando Jacó vindo, abençoou os seus 12 filhos, antes de morrer, ele disse a Yehudá, sua Shevet, sua tribo, sempre será a líder. Os reis e os líderes judeus virão de você. Aqui estão alguns exemplos que mostram como essa bênção foi cumprida. A gente vai dar esse exemplo para mostrar como foi que a tribo de Judá mostrou que realmente chegou para liderar. Enquanto os judeus vagavam no deserto, o Degel, ou seja, a bandeira de Eudá, sempre passava na frente. Outro ponto interessante, quando Bnei Israel inauguraram o novo Mishbeach, ou seja, novo altar no deserto, Hashem nomeou o Nassi, o líder da tribo de Judá, Nachshon ben Aminadav, para oferecer seus korbanot, seus sacrifícios primeiro. Quem lembra de Nachshon Aminadav? Quem lembra de Nachshon ben Aminadav? Quem foi essa figura e qual o fato histórico importante e fundamental para os judeus, para os filhos de Israel, esse grande justo, esse Nassi, esse líder da tribo de Eudá fez, que fez total diferença para que os judeus seguissem para fora do Egito. Vocês lembram? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, olha só. O Nachshon ben Aminadav, é difícil, Aminadav, Nachshon, ele simplesmente foi o cara que, quando Moshe Rabbeinu levantou o cajado em cima do Mar Vermelho, do Yam Suf, não aconteceu nada. Nada. Quando Moshe Rabbeinu levantou, todos esperavam alguma coisa, um milagre. Não.
Foi Nachshon ben Aminadav que colocou os pezinhos, a coxa, o corpo, e foi com a água pelo pescoço. E foi através dele que o Mar Vermelho, o Yam Suf, se abriu. Ian Stuf é o mar, é o Mar Vermelho. Isso, Mar Vermelho. Tá. E foi através dele, ele que deu o primeiro passo para esse grande evento acontecer. Bom, logo veremos, um pouco mais à frente, a gente vai ver que o primeiro shofet, o primeiro juiz, após a morte de Yoshua, foi da própria tribo de Yehudá. E, mesmo no futuro, Yehudá será especial. Mashiach virá desta tribo. Por isso, Hashem escolheu esta tribo como a primeira a lutar contra os Cananim. Gente, embora Hashem tivesse prometido ajudá-los, os homens de Yehudá sentiram-se desconfortáveis para enfrentar os cananitas, os Cananim, sozinhos. Um de seus sábios sugeriu que pedissem para Ashvet, a tribo de Shimon, que se juntasse a eles. O Zerut, de duas tribos, é maior do que uma, explicou ele, ou seja, a união de duas tribos é maior que uma. Ora, os homens da tribo de Eudá, portanto, respeitosamente se voltaram para os membros da tribo de Shimon e perguntaram a eles: vocês podem se juntar a nós na batalha? Em troca, nós os ajudaremos em suas guerras. Gente, hoje eu vou ser bem didático, tá? Bem didático mesmo, para a gente pegar o bonde certinho em seu ponto. Não pegar o bonde andando. É difícil ficar trocando a roda do carro em movimento. Então, vamos se situar para a gente não fazer pergunta boba no grupo. Porque a gente está estudando Tanar. É básico de quem quer ter um pouco de conhecimento. A pergunta agora que eu quero fazer para vocês é: por que a tribo de Eudá escolheu Shimon entre todas as tribos para ajudá-lo? Eu vou dar uma colher de chá aqui. E Eudá era o quarto filho de Jacob Avinu. Ou seja, 3 antes deles, que eram... Vocês lembram? Vocês lembram qual era? Os 3 primeiros filhos de Jacob Avinu. Tem pouco. Vou pegar pelo rabo aí. Ó, gente, Ruven, Shimon e Levi. No livro de Yehoshua, nós vimos que a tribo de Ruven ficou a leste do Jordão, ou seja, não chegou a entrar nas terras de Israel. Então, eles não iriam entrar em uma batalha por Yehudá. Yehudá resolveu não convidá-los. A próxima tribo era Shimon. E depois tem Levi. Por que a tribo de Yehudá convidou a tribo de Shimon e não a de Levi? Isso é pergunta básica. Fácil, primeira série, estudo primário de Torá. Por que a tribo de Yehudá não convidou a tribo de Levi para guerrear contra os Cananim? Porque a tribo de Levi, ela é responsável pelo serviço do templo. Boa, garoto, é a tribo sacerdotal, é isso aí que dá origem aos Cohen e os trabalhadores do templo. Boa, é isso aí. Então, descartada essa possibilidade, a tribo de Shimon. E, não sei se vocês lembram, que a tribo de Shimon, ela tinha sido penalizada lá atrás por causa do pecado com os moabitas. E uma dessas punições foi que a tribo de Shimon dividiria espaço, ou seja, as terras da tribo de Shimon seria em anexo às tribos de Eudá.
a tribo de Eudá. Então, nada mais justo e mais óbvio do que Eudá chamar a tribo de Shimon para guerrear, ok? Enfim, é por isso que os homens de Eudá e os homens de Shimon uniram forças contra os Cananim e Perizim em um lugar chamado Bezek. Como Hashem prometera, a Shevet e Eudá venceu. O rei de Bezek, cujo nome era Adoni-Bezek, tentou escapar, mas foi capturado pelos soldados judeus. Eles, olha só, eles cortaram seus polegares e os dedões do pé. Gente, isso soa como um castigo meio cruel, né? Mas, na verdade, era exatamente o que os cananim costumavam fazer. Sempre que capturavam um rei inimigo, eles cortavam os polegares e os dedões dos pés para desonrá-lo. É claro que os judeus não estavam acostumados a fazer coisas assim. No entanto, Hashem colocou essa ideia na cabeça deles, porque esse era o castigo adequado para o rei Adoni-Bezek. Enquanto... Gente, eu vou pedir para vocês fecharem o áudio aí, por gentileza. Quem está aberto o áudio. Enquanto seus polegares e os dedos dos pés estavam sendo removidos, o rei gritou: eu mereço isso. Hashem está me retribuindo pelas minhas más ações. Eu cortei os polegares e os dedos dos pés de 70 reis inimigos. Eu costumava varrê-los para debaixo da mesa, juntamente com as sobras das minhas refeições, o que sequer me incomodava. Adoni-Bezek era um rachá, ou seja, um perverso, mas ele admitiu que havia feito algo errado e que estava sendo punido por Hashem. E Hashem não ignora a teshuvá de ninguém, nem mesmo de um rachá. Quando Adoni-Bezek morreu logo depois, por causas naturais, sua morte expiou esse pecado. Um dos homens mais justos da tribo de Judá foi Caleb. Quem lembra de Caleb? Quem lembra de Caleb? Quem foi Caleb aí, meus amigos? Vocês lembram? Eu lembro, foi o espião na Terra. Boa, boa. Ele era o líder da tribo de Judá. Ele foi um dos 12 espiões enviados para as terras de Israel por Moshe Rabbeinu. Somente ele e Yoshua não pecaram por falar mal da terra. Em vez disso, elogiaram Eretz Israel. Parte da recompensa de Caleb foi que ele recebeu as terras à parte de Hebron, no tempo de Yoshua. Ele mereceu essa recompensa. Porque Caleb foi para lá para rezar, para ser salvo do plano maligno dos espiões. O que existe em Hebron para se rezar aonde Caleb foi? Quem sabe essa também? Vamos lá. Vou testar o conhecimento de vocês. O que tem em Hebron de tão especial? Boa, Lucas, a tumba dos patriarcas. Tá, Lucas aí está dando um show de bola, hein? Maravilha. A tumba, o túmulo de Marpelá. Enfim, mas o Hebron ainda estava na mão dos cananim. 3 gigantes poderosos, chamados de Shedshai, Ahriman e Talmai, viviam lá, marchando à frente do exército judeu. Caleb matou os gigantes, gente, apesar de ser um homem velho. Ou seja, Caleb participou da missão dos espias, dos espiões, depois passou todo o processo de Yoshua, e ainda depois da morte de Yoshua, ele mandou esses caras para a terra dos pés junto, nessa geração. Não muito longe de Hebron estava a cidade de Devir,
Essa cidade também tinha um outro nome, tá? Era Kiryat Sefer. A tribo de Eudá queria conquistar a cidade, mas ninguém se atreveu a atacá-la de tão fortificada que ela era. E Caleb, portanto, declarou: tenho um anúncio a fazer. Quem conseguir conquistar Kiryat Sefer poderá se casar com a minha filha Arsá. Foi muito arriscado Caleb fazer esse tipo de proposta em casar com a sua filha. Muito. Por quê? Porque ele podia casar com um estranho, um desconhecido, e não alguém especial. Mas o que o Caleb pensou na altura do seu conhecimento, ele pensou o seguinte: poxa, se essa pessoa... você coloca o negócio para mim. O Caleb pensou: poxa, se uma pessoa conseguir adentrar esse local, com certeza é porque ele vai ter mérito, e Hashem vai escolher essa pessoa, então nada mais justo do que essa pessoa casar com a minha filha, vai estar com certeza em boas mãos. Bom, ainda assim, ele estava se arriscando em oferecer a sua filha a um estranho. No final, Hashem foi realmente generoso com ele. O homem que conquistou Kiryat Sefer não era apenas especial, mas ele era o maior Talmid Chacham, ou seja, estudioso da Torá da geração. Seu nome era Otoniel ben Kenaz, que mais tarde se tornaria o primeiro shofet, o primeiro juiz. Ele era o meio-irmão de Caleb. Foi pelo mérito de seu constante estudo de Torá que Hashem entregou Kiryat Sefer a Otoniel, pois ele estudava a Torá dia e noite. Vamos conhecer um pouquinho desse grande tzadik, desse grande sofero, desse grande juiz. Otniel descobre, ele só para você ter uma noção, ele descobriu leis perdidas da Torá. Mas como as leis ficaram perdidas? Antes de Moshe falecer, ele perguntou para o seu aluno, Yoshua, se Yoshua precisava de alguma explicação, se tinha alguma coisa que ele queria saber, porque Moshe já estava desencarnando, digamos assim. E o Yoshua respondeu: meu Rebbe, Moshe, não preciso lhe perguntar nada. Eu estava sempre com você no Beit HaMidrash, ou seja, na casa de estudos, e nunca perdi uma única palavra que você disse. Como Yoshua foi um pouco convencido de si mesmo, por isso Hashem o puniu pela sua presunção. E Hashem é sempre, sempre, sempre rigoroso com os tzadikim. Após o falecimento de Moshe, Yoshua de repente esqueceu um grande número de leis da Torá que Moshe havia lhe ensinado. Ele se sentiu péssimo, péssimo, péssimo. Afinal, ele era o responsável por passar a Torá de Moshe para a próxima geração. E agora, parte dela estava faltando. Como isso seria trazido de volta? Ora, havia um jeito. Um Talmid Chacham estudando profundamente poderia descobrir a lei da Torá correta. Mas para conseguir isso, ele tinha que ser um estudioso excepcional de Torá e se esforçar muito. E havia alguém qualificado para essa tarefa? O Talmid Chacham que conseguiu isso foi Otniel ben Kenaz. Ele estudou constantemente, diligentemente, até conseguir descobrir todas as alahot perdidas. Já que ele venceu a guerra da Torá, Hashem também o fez conquistar os cananim que defendiam Kiryat Sefer. E agora eu quero trazer um parêntese sobre isso. A conquista de Hefron e de Kiryat Sefer é mencionada duas vezes. Uma vez no livro de Yoshua, o capítulo 14 e 15, e uma vez no início do livro de Juízes. Quando essas guerras foram realmente travadas, a pergunta é, quando realmente elas foram travadas? Bom, isso não está muito claro.
segundo Rashi e o Ralbag, que sustentam que essas cidades foram conquistadas após a morte de Yehoshua ben Nun. Nesse caso, devemos explicar que Devir, mencionado aqui, se refere a outra cidade com o mesmo nome, ou era uma parte diferente daquele reino, já que Yehoshua matou o rei de Devir e destruiu seus habitantes. Isso está lá no livro de Yehoshua, tá? A gente estudou sobre isso no capítulo 10, 38, 39. Malbim explica: a história de Caleb conquistou Kiriat Sefer é escrita duas vezes, uma vez em Sefer Yehoshua e outra vez. E a outra aqui, no Sefer Shoftim. O Pasuk sugere, o verso sugere que havia realmente dois tipos de conquista. Uma no sentido de estudo de Torá e a outra na vitória sobre os Cananim de Kiriat Sefer. Ok? Fazendo essas ponderações, voltamos aqui. Então, já que ele venceu a guerra da Torá, Hashem também o fez conquistar os Cananim que defendiam Kiriat Sefer. Ele se casou com Arsá e se tornou genro de Caleb. Caleb deu ao seu genro um campo para que o jovem casal se sustentasse com seus produtos. Um dia, a Arsa visitou o pai e disse: não temos nada para viver. O campo que você nos deu é muito seco, não contém fontes nem poços. Meu marido está ocupado estudando dia e noite. Ele não tem tempo para regar o campo e cuidar disso. Não se preocupe, minha filha, disse o Caleb. Se seu marido é um grande Talmid Chacham, Hashem certamente ajudará e você conseguirá lidar com isso. Ainda assim, Caleb fez a sua parte para ajudar o jovem casal. Ele deu a Otniel e Arsa outro pedaço de terra que era bem regada e, portanto, muito frutífera. Mas interessante é que Otniel continuou estudando, mas ele também queria ensinar os outros. E ele rezou: por favor, Hashem, me envie alguns bons alunos. E Hashem aceitou a sua tefilá. Ele enviou para Otniel um grupo de Binei Keni, descendentes de Tro, que cultivaram os campos frutíferos ao redor da cidade de Jericó. Eles disseram: este lugar é muito agitado. Queremos nos estabelecer em um local tranquilo, onde poderemos estudar a Torá sem sermos perturbados. Também precisamos de um Talmid Chacham excepcional para nos ensinar. Hashem dirigiu os passos dos Binei Keni para o Beit Amidrash de Otoniel, ou seja, a casa de estudos de Torá de Otoniel. O que estava no deserto de Eudá, esses Sadikim, os Binei Kani, se tornaram seus alunos. Otniel continuou ensinando e pouco a pouco disseminou o estudo da Torá para toda a nação judaica. Mais tarde, Hashem o escolheu para liderar os judeus após a morte de Yehoshua ben Nun. Então, os homens da tribo de Judá continuaram lutando por sua parte de terra. Eles também ajudaram a Shimon a conquistar a sua parte da terra. Os soldados de Eudá capturaram parte de Jerusalém e destruíram os Ievusim, uma das 7 nações que viviam nas terras de Canaã, como Hashem havia ordenado. Outra parte de Jerusalém pertenceu à tribo de Beniamim. O exército de Judá também conquistou Azá, Ashkelon e Ecrom, 3 cidades de propriedade dos Pelistim, perto da costa. Logo depois, os homens da tribo de Judá tiveram uma surpresa desagradável. Depois de conquistar uma montanha em sua porção de terra, eles começaram a atacar os cananim que viviam lá no vale abaixo. Para seu desespero, eles descobriram que aqueles cananim possuíam bigas de ferro, ou seja, armas de ferro. Naqueles tempos, bigas de ferro eram equivalentes a hoje, a modernos tanques e aviões poderosos. Os homens de Judá não tinham bigas de ferro. Eles disseram: é inútil lutarmos contra um exército que tem bigas de ferro.
todos nós, Hasve Shalom, Deus nos livre, sermos mortos. Como os soldados judeus perderam o ânimo, não se esforçaram muito na luta contra os cananim no vale. Eles apenas avançaram um pouco e depois se retiraram. Na realidade, os homens da tribo de Judá não tinham a confiança adequada em Hashem. Se tivessem confiantes na ajuda de Hashem, teriam vencido essa guerra também. Por causa disso, vários cananim sobreviveram e permaneceram na parte da terra de Judá. E esse foi um pecado grave. Os homens da tribo de Judá transgrediram a ordem de Hashem de matar ou expulsar todas as 7 nações que viviam na terra de Israel. Queridos, vamos ficando por aqui. Progredimos bastante. E, como a gente pôde ver, as tribos, elas tiveram que se adaptar depois da morte de Yoshua e tiveram que fazer o trabalho que não tinha sido feito na época ainda que Yoshua estava vivo. E por causa disso aconteceu essas consequências, de que uma não queria mais ajudar a outra. A própria falta de Yoshua ben Nun fez com que eles duvidassem, eles estavam sem o seu Talmid, Chacham, eles estavam sem o seu Tzadik, o seu Moisés da geração. E quando uma geração fica sem o seu líder, é normal que isso aconteça. Por isso que toda geração, uma centelha de Moshe Rabbeinu, um líder da geração, o Tzadik, candidato a Mashiach, ele vem para esse mundo exatamente para conduzir o povo judeu para suas tarefas, né? Isso a gente vem estudando constantemente. Perguntas? Então, o responsável pelo povo naquele tempo, naquele período depois que Yehoshua Rabbeinu faleceu, ficou meio vago, né? Ficou só o Kohen Gadol, seria isso? Na verdade, ficou o Kohen Gadol, meio que, não sei se vocês perceberam que o próprio Kalev, ele assumiu uma posição de liderança, por quê? Porque Kalev era da tribo de Judá, mas não era o homem designado. Então, na verdade, o que aconteceu foi que esse homem, que depois vinha a ser o próprio Shaul Amelech, o rei Shaul, esse posto ficou vago. E foram através dos juízes, e a gente vai ver isso mais à frente, que o povo de Israel foi conduzido. Deu para entender, Lucas? Acho que... Entendi. Não sei, foi um período curto até vir um próximo juiz? Não foi não, mas eu não vou dar spoiler. Ok. Não foi, mas eu não vou dar spoiler. Vamos estudar, vamos conforme eu passo. Mas nos próximos episódios. Foram algumas décadas, tá? Foram bastante tempo. Mais perguntas, queridos? Não, tem graça aqui, maravilha. Patroa deixou uma aguinha com gás aqui, maravilha. Viu, o Nogueira? Não é só tu que tem os privilégios, não, viu? Em casa rolam os mimos também. Tá certo. É isso aí. Queridos, deixa eu parar a gravação, então.